A base da maturidade, a base do aprendizado, a base daquilo que é o desenvolvimento humano e o desenvolvimento de uma personalidade saudável é a imitação. Essa é a base. E pode ficar tranquilo que você nunca vai conseguir imitar ipsis literati. Ou seja, você nunca vai conseguir imitar 100%. Então, nesse processo de imitação, você vai se encontrar, você vai virar você. Por quê? Porque o outro também não é o original, entendeu? Então, nesse processo de imitação, acontece uma espécie de alquimia. Você olha para uma pessoa, imita ela, e nesse processo de imitação, o teu eu faz esse processo alquímico. A gente acha que a imitação, ela é ruim, do ponto de vista assim, o sujeito imita, ele não tem personalidade. Faz assim, olha, o sujeito que imita é aquele que tem a possibilidade de ter uma personalidade infinitamente mais robusta do que você que não imita conscientemente. Por quê? O sujeito que imita, ele está pegando referências. Então ele está batendo no liquidificador uma série de referências e pegando o que há de melhor nessas referências. Você está entendendo? E o sujeito que não tem essa intenção consciente, né, de imitação, é o sujeito que fica sem exemplar. Agora, quer dizer, eu sou o Tiago só que fez essas coisas? Porque assim, o Tiago que faz ou o Tiago que é? Eu me apresento no mundo como o Tiago que fez. Porque se eu for falar o que eu sou, imagina que numa apresentação que eu vou palestrar num congresso ou mesmo aqui numa aula, eu vou falar quem eu sou profundamente. Aí lascou. Entendeu? Lascou por quê? Porque a gente ia ficar aqui eternamente eu contando a história. Eu ia chegar assim, entrar numa seara, tipo a de Santo Agostinho no livro das Confissões, que ele está investigando profundamente o eu, e vocês não iam suportar essa merda, porra. Então, vocês não querem saber o que eu sou. Porque o que uma pessoa é, nesse sentido, só é interessante para Deus, né? Você parar para pensar, por que seria interessante que você soubesse e tivesse uma evidência, uma clareza, como Deus tem, do que eu sou, do que o Tiago é, do que o teu marido é? Não faz muito sentido, né? O que você ia fazer com isso? Entendeu? Então, digamos assim, as relações, o eu, a identidade mesmo do eu, que você é uma coisa que está reservada só a Deus. Só a Deus tem direitos, direito da tua confissão profunda, porque ele é a base do teu eu. E as outras pessoas? As outras pessoas, elas veem o resultado do teu eu, da ação do teu eu, do que você é. Então, ora você aparece com uma roupa, ora você aparece com outra, e digamos assim, uma pessoa infantil, uma pessoa que tem, sei lá, um transtorno de personalidade, né? Um distúrbio comportamental, uma pessoa que sofre, onde que está o sofrimento dela? O sofrimento dela está em entrar nesse guarda-roupa da vida e não ter ferramenta para o exercício do eu. Você entendeu? É como se você quisesse ir a uma festa e você não tem uma roupa adequada. Aí você sofre. Entendeu? Dá para compreender ou não? O ponto aqui. Então, por exemplo, vamos imaginar uma pessoa que sofre porque ela tem algumas demandas financeiras para tratar, sei lá, está com dívida. E aí ela sofre, né? Sofre mesmo, assim, está triste, ansiosa, está transtornada, tensão difusa. Por que essa pessoa sofre? Porque ela não tem ferramenta, digamos assim, ela não tem
indumentárias, ela não tem roupa. A roupa adequada para ir nessa festa, nessa ocasião aí, que é a ocasião de ganhar dinheiro. Você entendeu? Ela abre o guarda-roupa e fala, onde é que está minha roupa de ganhar dinheiro? Ela não tem. Aí ela não vai na festa, no lugar onde se ganha dinheiro. Aí ela fala, porra, mas eu queria tanto ganhar dinheiro. Eu queria tanto ser rico. E aí ela não vê essa roupa e ela sofre. Porra, eu queria. Entendeu? Agora, quando que uma pessoa, de repente, ela consegue superar esse sofrimento? E aí a terapia ajuda, né, nesse sentido. É encontrar a veste adequada para cada ocasião da vida. Tá bom? E essa veste adequada supõe que você primeiro veja quais são as vestes adequadas que as pessoas usam para você começar a formar o teu guarda-roupa. Para você começar a colocar as peças ali dentro do teu guarda-roupa. Então, por exemplo, eu quero ganhar dinheiro. O que eu preciso fazer? Eu preciso olhar como as pessoas que roupa as pessoas que ganham dinheiro, elas usam. Estão entendendo a analogia ou não? Cara, olha, o sujeito que ganhou dinheiro, ele fez isso e mais isso. O outro que ganhou dinheiro, ele fez isso e mais isso. Um terceiro fez isso e mais isso. O quarto fez isso e mais isso. Então eu olhei muitos modelos e vou tentar encontrar um traço comum, tá certo? Nessas pessoas, nesses exemplares. Eu quero ter um bom casamento, uma boa família, então eu preciso... Veja, eu quero, mas eu não sei direito o que é isso, né? Então preciso, por exemplo, olhar. Quem tem uma boa família, quem parece que tem uma boa família. Olha, o sujeito fulano de tal, a ciclana de tal, um bom casamento, um bom relacionamento, uma boa relação marido e mulher, me parece mais com o que esse casal faz do que com esse. Aí eu busco esse modelo e vou tentando pegar o traço que todos eles têm em comum. E aí, veja, a princípio eu vou imitar, não é isso? O que é esse imitar? Então eu vi que o sujeito usa calça jeans X, né? Ele usa a calça jeans X lá da Levi's. Eu falei, cara, essa calça jeans da Levi's aqui caiu bem nesse cara, hein? Porra, se eu quiser me vestir bonitão assim de calça jeans, eu vou ter que ir lá na loja da Levi's experimentar essa mesma calça jeans aqui. Aí eu vou lá colocar. Aí de repente em mim não vai ficar bom. Beleza? Por que não vai ficar bom? Porque de repente o cara tem as pernas, mais grossas, o cara treina, entendeu? Aí eu vou colocar a calça jeans e em mim vai ficar esquisitona pra caramba. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso treinar. Para a calça jeans ficar boa em mim, como fica boa nele, eu preciso treinar. Eu preciso copiar outra parada que ele fez. Preciso ter músculo. Aí eu vou lá, boto a calça jeans e falo, opa, ficou bom, vou levar. Beleza? E aí eu coloquei mais uma peça no meu guarda-roupa. Então veja que a base da maturidade, a base do aprendizado, a base daquilo que é o desenvolvimento humano e o desenvolvimento de uma personalidade saudável é a imitação. Essa é a base. E pode ficar tranquilo que você nunca vai conseguir imitar ipsis literati. Ou seja, você nunca vai conseguir imitar 100%. Então, nesse processo de imitação, você vai se encontrar, você vai virar você. Por quê? Porque o outro também não é o original. Entendeu? Então, nesse processo de imitação,
acontece uma espécie de alquimia. Você olha para uma pessoa, imita ela, e nesse processo de imitação, o teu eu faz esse processo alquímico. A gente acha que a imitação ela é ruim, do ponto de vista assim, o sujeito imita, ele não tem personalidade. Faz assim, olha, o sujeito que imita é aquele que tem a possibilidade de ter uma personalidade infinitamente mais robusta do que você que não imita conscientemente. Por quê? O sujeito que imita, ele está pegando referências. Então ele está batendo no liquidificador uma série de referências e pegando o que há de melhor nessas referências. Você está entendendo? E o sujeito que não tem essa intenção consciente, né, de imitação é o sujeito que fica sem exemplar. É aquele que não pega as referências, não filtra, não bate no liquidificador para sair alguma coisa boa. Então, quer dizer, essa pessoa ela está condenada. Ela está condenada a imitar modelos, digamos assim, baixos no sentido qualitativo, que são os modelos que ela tem ao redor dela, ou seja, ela vai usar, digamos, a mesma roupa que as pessoas da tribo dela, que estão ao redor dela, vão usar. Compreende? Então não vai haver tanta diferença entre essa pessoa e a mãe, essa pessoa e o pai, essa pessoa e o marido, essa pessoa e a cunhada e a irmã, e os que moram no mesmo bairro, na mesma cidade e tal. Então ela vai sofrer dos mesmos conflitos, dos mesmos problemas, das mesmas impotências que a média sofre. Você entendeu? Porque ela não está olhando um modelo imitativo mais alto do que esse que a circunstância dela oferece. Beleza? E aí, veja, então assim, isso para a gente compreender que o eu que Deus te deu, ele é uma coisa poderosíssima. Essa liberdade que a gente tem de escolher os nossos modelos de imitação, de fazer o que a gente quer, que a gente bem entende da nossa vida. Isso é um milagre diário. Quer dizer, você não está, nenhuma pessoa está condenada como se acredita, né, hoje em dia. Não está. Nesse sentido, assim, de melhorar a vida, de personalidade, de conhecimento, de maturidade, mas de forma alguma. A qualquer momento você pode promover uma virada de chave na sua vida. Tá claro? Então deu para entender a diferença entre o eu e a personalidade? A personalidade é um produto teu. O teu eu, ele é um produto de Deus. Por isso que a preocupação consigo mesmo, ela é danosa. Tá certo? Porque o que a gente chama de egoísmo? O que é o egoísmo? Personalidade, biografia e ego são a mesma coisa. No fundo, são a mesma coisa. A gente está falando da mesma coisa. Com algumas nuances ali. Mas, no fundo, é a mesma coisa. O egoísmo é o eu que está centrado na própria, digamos assim, na história biológica, na história mundana. O egoísmo é próprio do mundano. Ou seja, o sujeito que está centrado na vida biológica. Veja, a minha esposa me feriu,
Eu preciso correr atrás dos meus próprios interesses o tempo inteiro. Eu preciso me autoproteger. Aí veja, o que é se autoproteger? É proteger a imagem que você tem de você mesmo. Então, beleza? Ó, lembrem sempre disso daqui, autoimagem. Autoimagem, personalidade, biografia e ego são a mesma coisa. Então você tem uma imagem de você. Beleza? Você tem uma imagem de você. Você acha que você é bom, você acha que você é ruim, você acha que você é isso, você acha que você é aquilo, tarará. Quando o sujeito age de modo egoísta, ele está fixado nessa imagem que ele tem dele mesmo. Ou seja, ele não olha para ele realmente, ele olha para a imagem. Dá para entender a diferença entre veste e nudez? Ele confunde o corpo dele com a veste. Consegue compreender? Ele não consegue se ver nu. Ele se condena. Você consegue compreender ou não o ponto aqui? Por exemplo, se eu vivo fixado na imagem que eu tenho do Tiago, eu vou começar a querer garantias. Eu vou começar um movimento de autoproteção muito grande. A partir do momento que eu entendo que eu não sou a minha história, eu não sou a imagem que eu tenho de mim mesmo, eu não sou a minha personalidade, eu não sou o meu ego, que eu sou um ser que age, acabou, porra. Então, quer dizer, independentemente do que me acontece, eu posso dar uma resposta completamente inovadora. Eu posso fazer o que eu quiser. Vamos usar essa analogia. Tá. Independentemente da festa, eu sei que por baixo das vestimentas das pessoas que estão nessa festa, nessa situação, nesse lugar, todas elas estão nuas, porra. Você entende? Qual que é a diferença? A diferença é que alguns sabem disso, muito poucos, né? Muito poucos sabem que aquelas vestes, elas estão cobrindo a nudez, e outros se confundem com a própria veste. Ou seja, né, o verso do Fernando Pessoa, da tabacaria, é isso. Né, coloquei uma máscara na cara, quando eu fui tirar já não reconhecia mais o próprio rosto. Então, tem pessoas que se confundem, a maioria, 99,9%, se confunde com a própria veste. E aí, veja, se condena, né? É uma autocondenação. Você olhar demais para a imagem que você tem de você mesmo é cair nesse egoísmo, que é a doença do ego.